6 dias atrás, tive um sonho sobrenatural. E nesse sonho, eu sonhei que Deus estava falando comigo. E o Senhor Deus estava falando comigo em uma voz audível, e Ele estava me falando sobre o período que estamos entrando. Eu sonhei que Deus estava conversando comigo ou falando comigo. E estas são as palavras que o Senhor Deus disse. Ele disse: estes serão os anos finais de paz para o mundo. Essas foram as palavras exatas que o Senhor Deus disse. Suas palavras exatas foram: estes são os anos finais de paz. Então, quando Deus estava falando comigo no meu sonho, você sabe como são as coisas espirituais. Assim que o Senhor Deus estava falando comigo, Ele disse isso em uma voz audível no meu sonho, mas quando eu estava nesse sonho, imediatamente, tive a compreensão exata do que o Senhor Deus estava se referindo. Eu soube imediatamente que Deus não estava falando sobre paz em termos de as guerras entre nações, ou qualquer outro conflito que a humanidade enfrenta, mas eu sabia exatamente que o Senhor Deus estava se referindo à vinda do anticristo e à perseguição dos cristãos, que vai acontecer após o arrebatamento. Então Deus estava dizendo que este tempo em que estamos entrando, você sabe, enquanto estamos entrando no próximo ano, Deus me deu uma mensagem no meu sonho. Lembrando, meus irmãos, que ela se refere ao ano de 2025. Como eu disse, esse vídeo foi gravado há 9 dias atrás. Preste atenção. E ele disse: estes são os últimos anos de paz para a humanidade. Como se Deus tivesse me dado esta mensagem, Ele me disse que este período agora, estes serão os últimos anos de paz para o mundo. Então, quando Deus estava falando comigo as palavras, Ele disse que estes são os últimos anos de paz, e eu vou recolher os meus verdadeiros. Então decidi telefonar para um irmão em Cristo, que é um pastor, e eu contei a ele sobre a mensagem. Você sabe, eu disse a ele que Deus estava falando da vinda do anticristo, que a chegada do anticristo é iminente, e este período que estamos prestes a entrar é realmente crucial, pois estes são os últimos anos de paz. São os anos que Deus deu à humanidade uma oportunidade de se preparar para o que está por vir. Então, estamos vivendo os últimos dias, pois a vinda de Jesus Cristo está muito próxima. E também haverá um período de grande tribulação na terra que está chegando. Assim, o Senhor Deus nos dá avisos e todas essas mensagens. Então, o Senhor Deus neste sonho não especificou quantos anos seriam. Portanto, a chegada do anticristo não é algo que possamos impedir, porque a profecia precisa se cumprir. Pois isso já foi profetizado. Portanto, isso significa que o anticristo já tem conhecimento de seu tempo e já sabe que precisa aparecer. E então, eles vão usar esse tempo para deixar tudo pronto, para garantir que tudo esteja alinhado para que, quando chegar a hora do anticristo surgir, vai se tornar muito fácil, sabe, para ele simplesmente implementar a marca da besta. Você sabe, assim como recentemente alguém me perguntou sobre as identidades digitais, por exemplo. E isso é algo que está sendo implementado em muitos países, como suas identidades digitais. Até no meu país. Tivemos que fazer a transição, sabe? E vamos começar a ter as identidades digitais. Até algumas das pessoas que estão implementando todas essas coisas, elas não sabem exatamente o que estão fazendo ou que vão ser usadas para o anticristo, sabe? Então devemos usar coisas como identidades digitais, como se o anticristo estivesse chegando, porque a Bíblia nos informa sobre o anticristo. A Bíblia diz que ele não permitirá compras ou vendas sem a marca. E todas essas coisas que já aconteceram, como a Covid, e todas as restrições que vieram com ela, e tudo o que está ocorrendo,
haverá a moeda digital que eles vão estabelecer, para que o mundo inteiro use uma única moeda mundial. Eles terão uma religião mundial. Essa é a razão pela qual você vê todos esses falsos pregadores como se estivessem tão unidos sob a falsidade, como se não quisessem criticar o que é claramente errado, pois estão sob uma religião única. Mesmo sabendo que está errado, você os verá. Você vai ver muitos pregadores evangélicos, até músicos cristãos evangélicos, sabe? Mas todos estarão prestando homenagem. Eles prestam homenagem ao Papa sempre que têm a chance. Falam muito bem do Papa e o elogiam. Porque todos estão se unindo a uma religião mundial única. E todas essas coisas são coisas que vão facilitar muito para o anticristo quando ele surgir. Por exemplo, o Evangelho da Prosperidade, sabe? Que está aqui no nosso tempo. Tudo isso está preparando para este tempo que está chegando à Terra, porque as pessoas vão estar tão doutrinadas a pensar que estar com Deus significa que não há sofrimento. Se Deus está com você, o sinal deveria ser você sabe, nenhum problema. Mas isso não é o que a Bíblia nos diz. Por exemplo, a história de Lázaro e o homem rico. Lázaro era um homem muito pobre, mas ainda assim era um filho de Deus. E então sua riqueza, assim como o que você tem, não é evidência de que Deus está com você. Mas o Evangelho da Prosperidade é isso que eles estão preparando as pessoas para aceitar, de modo que mesmo quando o anticristo surgir, as pessoas não vão ter aquela resistência e vão simplesmente se entregar a uma vida de facilidade e conforto. Elas não vão conseguir suportar dificuldades por causa de Cristo, e assim vão receber a marca. Então, as pessoas deveriam receber coisas como IDs digitais e todas essas tecnologias que eles vão finalmente usar quando os últimos anos de paz, para implementar a marca da besta. Então, se você quiser ir ao hospital, se você quiser para pagar por alimentos, se você quiser um trabalho, para se reportar no seu emprego, onde quer que você esteja, onde quer que você for, eles terão todas as suas informações assim. Durante esse tempo, se você se recusar a usar a marca da besta, significa que onde quer que você vá, eles saberão. Você não conseguirá um emprego. Porque mesmo que você trabalhe, a moeda tem que ser digital, e para você usar essa moeda, você precisa da marca. Então você não pode comprar ou vender, você não pode ter acesso à moeda digital. Sem ter a marca, você não conseguirá pagar o aluguel. Você não conseguirá pagar as dívidas. Você não conseguirá. E assim como a internet, você sabe, todas essas coisas estarão incluídas nessa tecnologia que será implantada. Você sabe, os smartphones são parte da tecnologia que será utilizada. Toda a tecnologia digital é parte da tecnologia que facilitará muito para eles implementar a marca e realmente aplicá-la. E você sabe, até mesmo as redes sociais também vão ajudar durante a implementação da marca da besta. Eu me lembro que o Senhor Jesus deu à minha irmã Zípora uma visão sobre esse tempo. E o que Deus mostrou a ela foi que as pessoas com influência, as celebridades, e em nosso tempo, nós até temos influenciadores de redes sociais, os músicos e os atores, e agora que as redes sociais, até mesmo os influenciadores de redes sociais, todos eles, todas as celebridades que Deus mostrou a ela, foram os primeiros a receber a marca e começaram a promovê-la. Você sabe, eles criaram todos os tipos de slogans para fazer a marca parecer legal. Eles criaram, você sabe, como eles criam talvez os memes das redes sociais para apenas promover algo, as hashtags e coisas assim, músicas, filmes e todas essas pessoas influentes. E assim está indo, tudo vai fazer parte da tecnologia que será usada durante esse tempo. A tecnologia que será utilizada durante esse tempo. Portanto, todas essas coisas são todas apenas para preparar tudo para um mundo só, para a nova ordem mundial e a implantação. Portanto, muito trabalho preliminar tem ocorrido ao longo dos anos. E por estarmos nos tempos finais, haverá uma grande aceleração nesse período. Mas, a mensagem de Deus para nós, ao iniciarmos o novo ano, é que
este é o momento, estes são os anos finais de paz para a humanidade. Em resumo, estes são os anos finais, antes que a perseguição comece. Então, eu não sei quanto tempo esses anos durarão porque o Senhor não me disse os anos exatos que temos. Mas Ele me disse que estes são os anos finais de paz para a humanidade antes da ascensão do Anticristo. E então, o que isso significa para nós? Significa que este é o momento em que devemos fazer o nosso melhor para o Senhor, em termos de trabalhar para Ele. E este é o momento em que devemos realmente dedicar nossas vidas ao Senhor. E não precisamos nos perder, você sabe, seguindo todas essas tendências de mídia social, seguindo todos esses influenciadores, seguindo o mundo, seguindo, você sabe, as modas do mundo, seguindo os caminhos do mundo, sabe, sendo atraídos por eles. Por todo esse entretenimento ímpio. Contudo, este é o momento que Deus nos oferece. Estamos vivendo os últimos tempos, portanto, Deus não é lento em cumprir sua promessa. Deus não é lento em cumprir o que prometeu. Mas Ele simplesmente deseja que todos venham ao arrependimento. E essa é a razão pela qual Deus tem prolongado o tempo. Mas, finalmente Deus terá que permitir que o anticristo se levante, pois isso é uma profecia bíblica e precisa ser cumprida. Mas Deus está nos dando esta mensagem para que não fiquemos perdidos. Para nos dar medo, mas para nos acordar, para que entendamos os tempos em que vivemos e precisamos fazer disso uma vida. Um estilo de vida, não é só o que você ouve. Estamos nos últimos dias, então você se compromete com Deus por 1 ou 2 dias, mas isso deve se tornar um estilo de vida. Precisamos ser sérios com Deus. E precisamos ter certeza de que estamos vivendo de maneira correta com o Senhor. A Bíblia nos ensina que nenhum homem sabe a hora ou o dia. Mas porque estamos nos últimos dias, isso significa que precisamos nos concentrar no que realmente importa. E mesmo que não estivéssemos nos últimos dias, Jesus Cristo deve ser nosso Senhor. Prioridade em primeiro lugar. E mais ainda, agora que estamos nos últimos dias, precisamos garantir que acertamos, que fazemos as coisas certas. Porque podemos ser excluídos, o tempo realmente se esgotou, e estamos no final dos tempos. Estamos vivendo no tempo de graça de Deus que Ele estendeu por ser tão misericordioso, e esta é a razão pela qual a promessa de Deus e as profecias de Deus parecem ter demorado. Mas este é o tempo da graça de Deus. E vamos acertar as coisas porque estes são os últimos anos de paz, antes da ascensão do Anticristo. Esta foi a mensagem que Jesus Cristo me deu sobre este ano de 2025.